Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu quero hoje aqui junto com você recordar também a palavra de Deus que diz que o nosso Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É a jaculatória que nós rezamos sempre aqui no santuário do Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Vamos rezar juntos? Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Como é bom saber que o nosso Deus nos consola, não é? E Ele sabe tudo aquilo que você veio buscar aqui hoje, tudo aquilo que você necessita, você que nos acompanha agora pela TV, pela rádio e pela internet. Você que está com a palavra de Deus ou que tem aí o aplicativo da palavra no seu celular, procure agora a palavra de Deus lá no Evangelho de João, São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. João 10, versículo 22. Esse trecho da palavra de Deus fala sobre a festa da dedicação. Essa festa da dedicação era o momento em que acontecia a reconsagração do altar após ele ter sido profanado. E Jesus estava lá. E nós vamos agora ler o que acontece nesse momento. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vô-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer. E ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E esse é o tema dessa pregação. Eu e o Pai somos um. Nós sabemos que Jesus é uma pessoa, uma das pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E aqui ele está justamente revelando a sua divindade. Porque esses judeus que não tinham fé, que não acreditavam, eles estavam questionando se Jesus era realmente o Messias. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe, no versículo 24, até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, o Messias, dize-nos claramente. Jesus então vai explicar para eles, não é, que eles não são as ovelhas, por isso eles não acreditam. Mas ele diz para mim e para você hoje, nós somos as ovelhas dele. E nós precisamos caminhar pela fé. E como Jesus é um com o Pai, e nós sabemos que Jesus revela para nós o rosto do Pai, porque nós não vemos o Pai. O Pai enviou o Filho. E Jesus veio a esse mundo para nos revelar o Pai. E se nós queremos então nos aproximar do Pai, de Deus, Pai, nós precisamos nos aproximar da humanidade de Jesus. Nós precisamos aprender a ser gente com Jesus. Nós precisamos aprender
a ser mais humanos, como Jesus. E sempre olhar para Ele. E sempre pensar o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar. Nessa situação, neste desafio que eu me encontro, como Jesus reagiria? Mas para reagir, para ter atitudes como as de Jesus, eu preciso conhecer Ele. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. E o mais lindo é saber que Jesus veio, foi enviado pelo Pai, para nos religar ao Pai. Porque a humanidade estava separada de Deus pelo pecado. Jesus vem, vive ali a sua vida oculta, não é, até os 30 anos, mas depois ele se revela na sua vida pública. E então Jesus nos ensina, durante aqueles 3 últimos anos da sua vida, como cada cristão deve viver, não é? Ele nos ensina várias coisas, nos ensina o amor, nos ensina o perdão, nos ensina a acolher, nos ensina a ser misericordiosos, mas nos ensina também a ter muito zelo com as coisas de Deus. E então Jesus vem para nos religar ao Pai. Nós não tínhamos mais essa ligação com o Pai. Jesus, quando morre na cruz, quando Ele derrama ali o seu preciosíssimo sangue, quando Ele se oferece ali como um sacrifício vivo na cruz, Ele une novamente a humanidade ao Pai. E hoje Jesus quer aproximar você também de Deus Pai. Independente da história que você teve com o Pai aqui da terra. Não se compara, mas ela interfere às vezes. A gente não consegue muitas vezes ter intimidade com Deus Pai, porque o nosso pai foi violento, porque foi um pai ausente, um pai bruto, grosso, um pai seco, um pai que abandonou, um pai que, na pior das hipóteses, violentou. Como que eu vou ter, então, uma experiência amorosa com Deus Pai? Jesus vai nos ensinar. Deus pode curar as feridas mais profundas que você possa trazer hoje com relação ao seu Pai aqui da terra. E você que quer se aproximar de Deus, olhe hoje, então, para Jesus na sua humanidade. Nós sabemos que o coração das pregações de Jesus, o centro, se encontra nas bem-aventuranças. E nós vamos já meditar quais são essas bem-aventuranças. Porque aí está, digamos, a prioridade que Jesus deu para se alcançar o reino dos céus. As bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha. Vamos já agora lá, né, para o Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, pega aí sua palavra. Mateus 5, versículo 3. E guarde bem, as bem-aventuranças precisam ser, se não são ainda, a partir de hoje, o seu ideal. Coloque isso como um ideal, como meta. Viver as bem-aventuranças. Vamos lá no versículo 3. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Versículo 3. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Você tem um coração de pobre? Independente de classe social, de quanto você ganha ou não, de quanto dinheiro você tem no banco ou não, mas é um coração pobre, um coração desapegado. Você pode dizer, afirmar hoje que você tem esse coração? Ou seja, um coração generoso, que foi o coração de Jesus. Jesus não viveu no egoísmo. Jesus se deu, e se deu por inteiro. A prova maior a gente vê na cruz. Derramou até a última gota do seu sangue precioso. E eu e você precisamos aprender com Jesus a sermos mais generosos. Não criar necessidades. Isso é ser pobre de coração. Neste mundo que nós vivemos, o mundo do consumismo, que a todo momento, através da TV, através das redes sociais, você é bombardeado no seu psicológico, não é? Na nossa visão, para sempre ter, sempre querer comprar, sempre querer adquirir. E muitas pessoas hoje sofrem porque são pessoas que acumulam coisas que nem usa, não é? Pensa lá na sua casa um pouquinho. Pensa lá no seu guarda-roupa. Pensa lá no seu armário. Tem gente que tem o quartinho da bagunça, né? Lá naquele quartinho tem, meu Deus do céu, de tudo e mais um pouco. Mas às vezes a gente está entulhando coisas. Às vezes a gente está apegado a coisas. É ou não é verdade? Eu ouvi uma vez que se você tem uma peça de roupa que está lá no seu guarda-roupa há mais de um ano e você não usou, meu irmão, minha irmã, essa roupa já não te pertence. Tem alguém que está precisando dela. Então, olha, ao voltar para casa, já vai com essa missão, tá bom? De pensar aí. Você está aqui, mas você lembra o que você deixou? Talvez são roupas, calçados, alimentos. Talvez tenha alimentos que estão já com a validade vencida na sua casa e tem gente passando fome. Tem gente necessitada. Doa lá para os vicentinos da sua paróquia, que eles vão dar um bom destino. Para os alimentos que estão sobrando. É vicentina, né? Olha lá, ela está torcendo. Tem mais vicentina aqui, gente? Cadê? Ergue a mão os vicentinos. Tem gente precisando ou não tem, gente? Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso de ajudar famílias carentes nessa época de tanto desemprego, não é? Tantos pais de família desempregados. Se todos partilhassem o que têm, ninguém passaria necessidade. Isso, então, é ter um coração pobre, coração desapegado, coração generoso. Nada impede de você querer ter uma vida, né, melhor, mas é não ter apego àquilo que você tem, entende? Eu conheci uma pessoa, quando eu era bem nova lá na minha cidade, eu era criança. Não que eu seja velha, eu sou jovem, né? Mas ela tinha um carro, era um Del Rey. Alguém já teve Del Rey aí? Antigamente? Teve, né? Mas naquela época o Del Rey era o carro, o carro. E ela era casada assim, recente, novinha. E o marido, ela dirigia super bem. Sabe aquelas mulheres que dirigem muito bem? De verdade, muito bem. Porque tem essa fama que mulher não dirige bem, né? Mas eu sei que tem ótimas motoristas, inclusive aqui. Então, o marido saiu com o carro e bateu, gente. Bateu aquele carro, mas aquele carro era tudo na vida dessa mulher, entende? Parece que ela amava mais o Del Rey do que o marido. E mais tarde até ela separou dele. Eu acho que ela amava mais o Del Rey mesmo. E o guincho foi trazer o carro lá na minha rua, né? Minha rua era uma descida. Todo mundo da rua saiu lá fora para ver, foi o acontecimento do dia, o guincho trazendo o Del Rey, que na verdade foi só uma batidinha que amassou assim. Eu esqueci, como que chama ali a parte que acende a luz lá? Paralama? Como que é o nome? Ali na frente, bateu ali o cantinho. Mas estava amassado, né? Gente, essa mulher chorava, escabelava o cabelo, porque o Del Rey estava batido.
E daí o guincho entregou o carro lá na frente. Mas o desespero dela, a gente via que era por causa do carro, mas não por causa do marido que bateu, né? Do marido que talvez estivesse machucado. Mas ali a gente via claramente o apego que aquela pessoa tinha num carro. Mas, às vezes, a gente é apegado em muito menos que um carro. É ou não é verdade? Você vai se revendo aí. Às vezes, a gente é apegado a uma caneta, né? Não, minha caneta não, me devolve aqui. Tá, você não é apegado à casa, ao carro, à roupa cara, mas, não sei, você é apegado a alguma coisa que não era para você ser apegado. Então, aí a pobreza de coração. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui nós sabemos que Jesus se alegrava com os que estavam alegres, mas também chorava com os que estavam tristes. Ele sofria, isso é compaixão. E aqui também tem essa grande beleza. Deus sofre conosco as nossas dores, não é? Hoje você é convidado a entregar a Jesus misericordioso suas penas. Aquilo que te faz chorar. Talvez você veio para esse encontro entre lágrimas. Talvez já nessa manhã você já chorou, mas chore no colo de Jesus. E saiba que Ele consola você. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Então não se esqueça que Deus consola você. E nós vamos chorar mesmo, muitas vezes, nessa vida. Mas saibamos que o nosso Deus sempre nos consola. E nós somos bem-aventurados, até mesmo pelas lágrimas que nós derramamos. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essa mansidão também tem a ver com humildade. A Gabi até falou um pouco aqui mais cedo, né, sobre o orgulho, a soberba. Isso daí para nós é uma das maiores dificuldades. Ser humilde. A gente quer ser humilde, mas quanto é difícil às vezes, não é? Ser humilde, se submeter, ser injustiçado e não dar uma resposta grossa, bruta para outra pessoa. Mas nós precisamos pedir a Deus essa graça de sermos mais mansos, até mesmo dentro de casa. Tem gente aqui que grita demais em casa? Não precisa erguer o braço, não. Só vai pensando se você se identifica aí. Tem gente que com os filhos dá aqueles berros aí, né? Que perde a paciência. Lá na igreja fala mansinho, mas lá em casa, né? Solta os cachorros. Tem. Os maridos estão concordando aí, né, gente? A gente precisa aprender com Jesus. Não é isso que a gente diz na jaculatória? Jesus manso e humilde de coração. Quando você vê que você vai perder, né, a razão, reza essa jaculatória. Está com vontade de explodir. Mas Jesus manso e humilde de coração, semelhante ao vosso. Por quê? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça, gente, é nós sermos justos, no sentido de reconhecer que tudo de bom que há em mim, tudo de bom que há em você, vem de Deus. E tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer. Acha que o que ela tem de bom veio do esforço dela, mas não vem de Deus. Não. Hoje eu convido você a ter um coração grato a Deus por tudo de bom que há em você. Porque isso é graça de Deus na sua vida. Até o fato de você conseguir ser bom, generoso, né? Uma pessoa que acolhe o outro, tudo isso é graça. Sem a graça de Deus, nós somos alguma coisa? Não somos. Santo Agostinho diz: enquanto vivemos, lutamos. Se continuamos a lutar, é sinal de que não nos rendemos e de que o Espírito bom habita em nós. E se a morte não te encontrar como vencedor, presta atenção. Se a morte não te encontrar como vencedor, deve encontrar-te como lutador.
Então, talvez você esteja sofrendo hoje porque você vê que você quer ser melhor. Você quer ser uma pessoa mais boa. Mas você vê quantos erros você ainda comete. Como que você ainda é impaciente, não é? Como você ainda fala mal. Como você ainda julga o outro. Então, lembre disso. Talvez você não vá morrer como vencedor, como vencedora. Mas você precisa morrer como como uma lutadora, como um lutador. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas misericórdia a gente também pode refletir nesse sentido. Como está lá em Romanos 12. Pagar o mal com o... Isso. Sempre pagar o mal com... Você tem feito isso? Toda vez que alguém pisa no seu calcanhar? Você tem pagado o mal com o bem? Se ainda não, mas já já a gente vai para o Diário de Santa Faustina para refletir melhor esse versículo 7, tá bom? Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Gente, vocês vão concordar comigo. Hoje o mundo está ou não está envolvido em um espírito de sensualidade, de pornografia, de impureza. E nós, especialmente com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os jovens, nós precisamos incutir neles a pureza, a pureza. Nós precisamos trazer de volta para a nossa vida a pureza. Porque o inimigo de Deus, constantemente, ele quer que as nossas crianças percam a inocência, percam a pureza. E nós não podemos permitir, a começar pelas músicas, gente. Tem música que, eu falo, não se deve chamar nem de música, não é? Tem música que leva a criança a dançar de uma maneira totalmente sensual. Você, pai, mãe, não pode permitir que seus filhos ouçam esse tipo de música. Fica de olho nas redes sociais. Se ele está com o celular na mão, você sabe o que ele está lá vendo? Você acompanha? E o que eles assistem? Hoje em dia, a gente precisa selecionar muito bem os desenhos que os nossos filhos assistem, que os netos assistem. Ah, mas eu não entendo do desenho. Senta lá um pouquinho e vai acompanhar. Vai ver o que está passando. Porque parece que não, gente. Parece que é inocente. Mas quando você vai parar, prestar atenção no desenho, por trás tem um tanto de ideologias que eles estão lá, ó, fazendo uma lavagem cerebral nas nossas crianças. Entende? Levando impureza para dentro das nossas crianças. Levando ideologias escancaradas que nós não concordamos para dentro dos nossos filhos, para a mente deles. E vocês sabem quanto que as crianças gravam as coisas, não é? Eles ficam do nosso lado ali só captando, né? Só absorvendo, parece uma esponjinha que absorve tudo que eles ouvem e veem. Então, os nossos filhos, as crianças, precisam olhar para nós e ver bons testemunhos. Precisam ver adultos mais puros, porque, às vezes, nós não fomos resguardados. Vivemos situações em que fomos abusados. Nem digo abusados sexualmente, alguns também. Mas outros abusados no sentido do que viram, do que assistiram, do que os pais ali não guardaram você, não protegeram você. E você acabou vendo crianças... Você, quando criança, que talvez chegou na sua mão uma revista de adulto que não era para você ver naquele momento e fez com que gravasse na sua memória e você perdeu ali a sua pureza. Então, hoje nós precisamos lutar com toda a força pela pureza. Em nós precisamos ser mais puros. Estou falando das crianças, dos adolescentes, dos jovens, mas e você? Você adulto? Você homem? O que você tem assistido?
O que você tem lido? Que tipo de livro, de revista? Você, mulher, nos grupos de WhatsApp, os homens costumam ter o grupo dos homens, né? Tem grupo que é só de homem, ou lá só do futebol, ou o grupo lá só dos homens da empresa. Mas homens que estão aqui, cadê os homens? Cadê os homens? Estão dormindo? Levanta o braço aí, homem, diga eu. Esses homens estão fracos, eles estão com fome, já já é o almoço. Mas cadê os homens? Quem aqui de homem que tem grupo de homem no WhatsApp? Ergue a mão. Tem alguns aqui. É ou não é verdade que nesses grupos, de vez em quando, chegam umas mensagens, umas fotos atravessadas? É ou não é? Estou falando mentira? Então, se isso não está te edificando, hoje eu te faço esse desafio. Estou fazendo para você mesmo aí, que está rindo, que está concordando. Para cada um que está aqui. Sai desse grupo de WhatsApp. Se ele te leva a pecar, sai desse grupo. Ah, mas o que os caras vão falar de mim? Você não tem que se importar com o que os seus amigos da onça, né? Porque esses daí são os amigos da onça, vão falar de você. Você tem que se importar com o que Deus pensa de você. O que Deus está vendo. Não é isso que a gente precisa fazer? Romper pela raiz com tudo que nos leva a pecar? É ou não é? Então, a pureza de coração também é aí. Ou se é até um grupo de família, você não pode sair. Tá bom, mandou uma mensagem lá que não é muito católica, muito de Deus. Manda outra, evangelizando, né? Manda lá uma imagem de Jesus misericordioso. Manda lá uma imagem de Nossa Senhora. Teve uma vez no Rio de Janeiro, que eu morei lá na Missão Canção Nova do Rio. Morei 6 anos lá. E eu ia de onde ficava a casa de missão até a Rádio Catedral, que é a rádio da Arquidiocese. Na maioria das vezes eu ia de ônibus. Ou de metrô. Mas a maioria era de ônibus. O ônibus que eu ia, geralmente, ia mais vazio. E nesse dia, eu já atravessava a roleta e já ia lá para o fundo, porque logo eu ia descer. Só que nesse dia eu observei que lá no fundo tinham 4 jovens, 2 moças e 2 rapazes. E eu percebi que tinha um clima diferente assim que eu entrei. As pessoas estavam mais da metade do ônibus para frente e só os 4 lá atrás. Quando eu entrei, eu já vi que eles estavam falando muito alto e rindo muito alto. Só que eu não me liguei. Daí eu sempre costumava sentar lá atrás. Eu já sentei assim no rumo da porta. E sentei. Ai, o que eu não sabia é que eles estavam ali assim, eram jovens, parecia ser de classe média alta, não sei o que eles estavam fazendo dentro do ônibus, mas eles estavam contando piadas bem sujas, bem baixas. Um contava, eles riam, o outro contava, riam, mas a gente via que eles estavam mesmo assim querendo chamar a atenção do ônibus todo. Muito desagradável a situação. E eu comecei a rezar, clamar o sangue de Jesus. Eu estava com o terço assim, não estava com o terço à mostra, eu estava com o terço na mão, rezando. E já ia descer. E na hora que eu levantei, que eu peguei assim para descer, tinha puxado o sinal, Deus falou, dá o terço para esse rapaz. Ai, gente, eu falei assim, não vou dar não. Me desculpa, senhor, mas o senhor está pedindo demais. Não vou dar. Mas aquilo ficou latejando dentro de mim, naqueles poucos segundos, né? Falei, ele dá, eu não dou, dá, não dou. Eu falei, tá bom, eu vou dar. A hora que eu desci, eu fui descer, o ônibus parou. Eu fiz assim com a mão para ele. Aí os 4 olharam para mim assim, assustados. Aí eu fiz assim, não falei nada, só fiz assim. Ele entendeu que eu queria dar alguma coisa. Aí ele abriu a mão. E eu coloquei o terço. Era um terço grande, escuro. Dei. Ele olhou o terço, assim, ficou olhando. E essa foi a última imagem que eu tive dele. E desci e fui embora. Gente, eu não sei o que Deus fez ali no coração dele, mas que algo Deus fez, eu acredito que fez. Não só dele, como daqueles outros que estavam ali com ele. Não sei se ele era católico ou não, mas ele sabe que ali era um objeto de evangelização, de oração.
Então, às vezes, a gente se omite nesse mundo. E nós não podemos viver de omissão. O respeito humano leva muitos para o inferno. A gente pode ter até muita vontade de fazer o bem, mas se nós temos respeito humano, ou seja, eu não vou fazer porque o que vão pensar de mim? O que ele vai pensar? Gente, para com isso. Você não tem que ficar pensando no que o outro vai pensar. Você tem que ser obediente àquilo que Deus lhe manda fazer. Eu sei que tem avós que não gostam de chamar a atenção, de aconselhar netos, porque os filhos ficam bravos, né? Os pais dos seus netos. Mas você não pode se omitir. E aí entra também essa pureza de coração, de fazer o que Deus nos pede e não nos omitir. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui também entra aquilo que eu falei, pagar o mal com o bem. Não é fácil, gente, pagar o mal com o bem. Não é fácil. E dependendo do seu temperamento, a gente tem vontade de pegar o outro e enforcar, não é? Você tem? Acho que só eu tenho essa vontade de vez em quando, né? Porque eu sou muito miserável mesmo. Às vezes dá vontade de pegar o pescocinho do marido, né? Daquele filho, não é? Da esposa, não é? Dá vontade de torcer, mas não pode. A gente precisa pedir muito o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a dar uma resposta diferente nesse momento. Lembra a pergunta? Como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Ele iria torcer o pescocinho? Não. Ele ia dar uma resposta diferente. Como ele deu para aquela mulher adúltera, que todos queriam apedrejar, ele deu uma resposta diferente. Como o filho pródigo, lembra? Lembra a parábola do filho pródigo? Aquele filho mais novo, aquele benditinho, que tinha tudo na casa do pai, vai lá, pede a herança do pai vivo, né? Geralmente a gente recebe a herança o quê? Depois que o pai falece, não é isso? Ele vai lá, ele já mata o pai, né? Fala, me dá a herança, para mim o senhor morreu. Pega a herança, vai embora para longe, gasta tudo. Gasta com prostitutas, gasta só com coisa errada, fica sem nada. Aí vem um tempo de miséria, de fome naquela região. Ele vai trabalhar com os porcos e nem as vagens que os porcos comiam, ele podia comer. Ou seja, chegou lá no fundo do poço. Aí o que ele faz? Ele cai em si. Ele cai em si. Poxa, mas lá na casa do meu pai, os empregados têm comida, têm roupa, têm dignidade. Eu já sei o que eu vou fazer, vou voltar, vou pedir perdão, pai, pequei contra o céu, contra ti. E ele vai com a intenção de se oferecer, não como filho, mas como um empregado. Porque ele sabe que até o empregado está vivendo muito melhor do que ele. E quando ele está voltando, antes que ele chegue, longe, lá na estrada, o pai já o avista, já o vê. E o pai vai lá e joga na cara dele o que ele fez? O que o pai faz? O quê? Acolhe, abraça. Aquele filho sujo, fedido, né? Estava lá cuidando dos porcos, né? E muitos aqui também estão sujos e fedidos. Não estou falando nesse sentido de que você não tomou banho para vir para cá. Eu sei que você tomou. Eu sei que você passou um desodorante, um perfuminho aí. Mas espiritualmente, no Diário de Santa Faustina, a gente vê em alguns trechos que existem almas que estão em decomposição, como um cadáver, por causa do pecado. E espiritualmente, nós podemos estar cheirando mal. Sabia? Você já aqui no primeiro intervalo já foi convidado pela Dani e pelo padre a ir se confessar. Porque quando a gente se confessa, Deus realiza uma obra maravilhosa na nossa alma e nós voltamos a viver em estado de graça. Então aquela alma que estava fedida, como um cadáver em decomposição, volta de novo à vida, não é?
E voltando lá ao filho, esse filho então recebe tudo de Deus, tudo do Pai, que reflete para nós o Pai das misericórdias. Então o Pai, ele pagou o mal do filho com o bem, com o bem. Eu e você também. Pensa um pouquinho na sua família. Quem você deixou lá e que queria muito que estivesse aqui ouvindo tudo que a gente está falando? Quem você deixou? Pensa lá. Existe alguém que está como esse filho pródigo, rebelde? Existe alguém na sua família que precisa de conversão? Levanta o braço. Só quem tem pessoas na família que precisa de conversão. Quem tem pessoas lá na família que precisa que seja liberta do vício do álcool e das drogas? Quanta gente, né? Quanta gente. Mas você sabe que é justamente com essa pessoa. Pensa nela aí. Pensou? É justamente com essa pessoa da sua casa, da sua família, que você precisa mais ser misericordioso e misericordiosa. Quando uma pessoa, você julga que ela não merece mais o seu amor, aí é que ela mais precisa ser amada. Então aqui hoje, peça essa graça a Deus, de voltar para sua casa, com um novo desejo no seu coração, de acolher, como o Pai misericordioso acolheu aquele filho que não merecia, mas de acolher e de amar essa pessoa que menos merece na sua casa. Talvez seja o seu marido, que está no adultério, ou um marido que é difícil de lidar, ou uma esposa que é muito difícil, ou um filho que esteja nas drogas, que esteja na prostituição. Mas é essa que você mais precisa amar, que você mais precisa ser misericordioso e misericordiosa. Versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você passa por desprezo? Você passa por perseguição? Quem aqui passa por perseguição? Quem aqui passa por desprezo? Seja em casa, na família, no trabalho. Saiba que você é um predileto de Deus. Você é uma predileta de Deus. E pode aplaudir isso. Você é um predileto. Deus compartilha a cruz dele com você. E que você louve e bendiga o Senhor nos desprezos que você vive. E cuidado se você só é elogiado e reconhecido pelo bem que você faz. Porque você corre o risco de receber já todo o reconhecimento aqui na terra. E não de Deus. Então aquilo que você vive no secreto, no escondido, que ninguém vê, as suas humilhações, as injustiças que você sofre, o desprezo que você sofre, é ou não é verdade que uma das coisas mais dolorosas na vida é você ser tratado com indiferença? Principalmente com alguém que mora com você, alguém que convive, alguém que trabalha com você. Mas se você já passou, está passando por isso, alegre-se. Como ele vai dizer aqui, olha, no versículo 11, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E agora eu quero voltar ali no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. No número 163 do Diário de Santa Faustina, ela faz uma oração maravilhosa, belíssima. E aqui ela pede a Deus, porque ela tem um grande desejo de ser toda misericordiosa. Ela diz, desejo transformar-me toda em vossa misericórdia, para tornar-me o vosso reflexo vivo. Já pensou se você for o reflexo vivo de Deus, de Jesus misericordioso na sua família? Já pensou? Nossa, gente, sua família vai ser transformada. Para tornar-me o vosso reflexo vivo, ó meu Senhor, que a vossa misericórdia, que é insondável,
e de todos os atributos de Deus, o mais sublime, se derrame do meu coração e da minha alma para o próximo. Quem é o seu próximo? Quem? Aqui, quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Dá uma olhadinha aí. Quem está aí pertinho de você é esse que está aí do seu lado. E lá na sua casa, quem é o seu próximo? Pensa neles aí. E quando tiver difícil, você faz essa oração que Santa Faustina nos ensina no número 163. Você vai rezando aí no seu coração junto comigo. Ajudai-me, Senhor, para que meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atenta às necessidades dos meus irmãos e não me permitais permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. À medida que eu for lendo, você vai pedindo isso. Peça esses olhos misericordiosos, peça esses ouvidos misericordiosos. Ajudai-me, Senhor, para que minha língua seja misericordiosa. Como nós ferimos as pessoas com a nossa língua, não é mesmo? Ou sou só eu que firo as pessoas com a língua? Tenho certeza que em algum momento você também feriu. Aliás, a língua, ela pode ferir muito mais que uma arma de fogo, que uma faca. A nossa língua pode matar alguém. A nossa língua pode matar. Uma palavra maldita que saia da nossa boca pode levar uma pessoa a uma depressão profunda. Você já parou para pensar nisso? Ou você já ouviu, você já sofreu com a língua maldosa de alguém. Mas nós também não somos santinhos. Nós estamos lutando, né? Como Santo Agostinho nos disse. Vamos chegar no céu como vencedores? Não como vencedores, mas como lutadores. E em Deus nós vamos alcançar a vitória. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos. Papa Francisco bate tanto nessa tecla, né? Da fofoca, do falar mal. Vamos parar de falar mal, gente? Primeiro, pessoas da nossa família. Nós não podemos difamar ninguém. Na Canção Nova, Padre Jonas nos ensina que nós devemos sempre tratar o outro, a pessoa em primeiro lugar, e fazer a boa fama do nosso irmão. Ela tem defeitos, ele tem defeitos, todos nós temos. Mas vamos fazer a boa fama do irmão. Não saia por aí falando mal do seu marido. Não saia por aí falando mal da sua esposa. Não saia falando mal de ninguém da sua família. E de ninguém. Nós não temos esse direito de fazer a má fama de nenhuma pessoa, por mais difícil que ela seja. Nós devemos fazer a boa fama dos nossos irmãos, inclusive lá os da sua paróquia, tá bom? Então vamos pedir isso juntos? Fala comigo. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos. Que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Voltando para casa amanhã, que eu leve essa palavra de conforto e de perdão. E continua essa oração. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras. Nem se cansem jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés e transbordantes, aliás, os meus pés, para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos. Vencendo a fadiga e o cansaço, o meu repouso esteja no serviço ao próximo. Indo para casa amanhã,
que você se recorde de quem você precisa ir ao encontro, dar passos. Vá ao encontro dessa pessoa para perdoar, para levar essa palavra de conforto, para ser misericórdia na vida dessa pessoa que precisa. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso. Vamos pedir isso? Ajudai-me, Senhor. Isso, você já foi sozinho, isso mesmo, para que o meu coração seja misericordioso. E se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Você vai concordar comigo que hoje o mundo vive uma indiferença? Aconteceu um acidente lá na Dutra. Ao invés das pessoas irem lá, já correr, para ajudar de alguma forma, já vão com o celular ligado, filmando, não é isso? Uma total indiferença com o que o outro está sofrendo, o outro está passando. Ano passado caiu um avião pequeno lá na minha região de Sorocaba. Caiu. 2 tripulantes, um homem e uma mulher. Morreu na hora. Gente, estava lá o vídeo na internet. A galera, o povo, juntou ao redor do avião, roubando os bens, os pertences das pessoas. Gente, isso não é uma insensibilidade, indiferença? E o mundo quer que nós nos tornemos assim, egoístas. Egoístas. Eu, o meu umbigo, a minha vontade. Não, aqui é o meu lugar. Aqui no sofá ninguém senta no meu lugar. Aqui na mesa sou eu. Eu. Ah não, agora eu vou descansar. Olha o que Santa Faustina nos ensina. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém receba uma recusa do meu coração. Que eu conviva sinceramente mesmo com aqueles que abusam da minha bondade. Isso é ser misericordioso. Ah, não vou ser bobo, boba. Mas isso é ser também misericordioso. Muitas vezes abusavam da bondade de Santa Faustina. E ela retribuía com maldade? Não. Ela sempre retribuía com amor, com misericórdia. Quanto a mim, me encerro no coração misericordioso de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenha que sofrer. Convido você a ficar de pé agora. E vamos fazer dessa oração de Santa Faustina a nossa oração. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Olha bem para ela e diz assim: vamos ser mais misericordiosos? Olha para ela e fala: vamos viver as bem-aventuranças? Para que nós possamos alcançar o céu. Eu quero ir para o céu. E eu quero também que você vá. Eu quero te encontrar lá. Em nome de Jesus. Então levanta seus braços agora e diga: Senhor Jesus, Jesus misericordioso, que os meus olhos sejam misericordiosos, os meus olhos sejam misericordiosos, que os meus ouvidos sejam misericordiosos, os meus ouvidos sejam misericordiosos, que a minha língua seja misericordiosa. que a minha língua seja misericordiosa. Balança sua mão, que as minhas mãos sejam misericordosas. As minhas mãos sejam misericordiosas. Que os meus pés sejam misericordiosos. Bate meus aí. pés sejam misericordiosos. Que o meu coração seja misericordioso. Que o meu coração seja misericordioso. Jesus, assim como o Senhor e o Pai são um, assim como o Senhor e o Pai são um, eu também quero estar bem unida a Ti. eu também quero estar bem unido a Ti. Para estar também unida ao Pai. Para estar também unido ao Pai. Ao Pai das misericórdias. Ao Pai das misericórdias. E Deus de toda a consolação. E Deus de toda a consolação. E Faustina diz, encerrando: vós mesmo mandais, coloca a mão no seu coração. Vós mesmo mandais que eu me exercite em 3 graus da misericórdia. Guarda isso, gente. São 3 graus da misericórdia. Primeiro,
ato de misericórdia, de qualquer gênero que seja. Segundo, palavra de misericórdia. Se não puder com a ação, então com a palavra. Terceiro, oração. Se não puder demonstrar com a ação, nem com a palavra a misericórdia, sempre a posso com a oração. A minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Levanta sua mão direita agora. Pensa na sua casa e diga agora como Santa Faustina: a minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. Porque vós tudo podeis. E com as suas palavras agora vai dizendo: Senhor, eu preciso ser mais misericordiosa. Senhor, eu vim para cá, mas o Senhor sabe da sujeira do meu coração, da minha alma. Senhor, o Senhor sabe como eu me encontro, porque nada é oculto, nada é escondido aos teus olhos, Senhor. As pessoas veem a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o meu coração. E eu não quero sair daqui hoje com um coração sujo nem endurecido, mas eu quero sair com o meu coração puro, limpo, lavado, banhado com os raios da misericórdia. O sangue e a água que jorraram do teu coração na cruz lava o meu interior. Que eu seja um jovem puro, que eu seja um homem puro, que eu seja uma mulher pura e que eu possa levar essa pureza para o mundo afora. Que eu seja um homem misericordioso, que eu seja uma mulher mais misericordiosa e espalhe essa misericórdia para a minha casa e da minha casa para o mundo inteiro, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer obra nova na minha vida hoje. Eu sei que o Senhor pode tirar a minha alma até mesmo do sepulcro. Eu que cheguei aqui como que morto, eu que cheguei aqui em decomposição por causa dos meus pecados. O Senhor pode, Senhor, fazer tudo novo na minha vida, fazer obra nova. Faz obra nova hoje, Jesus. Assim como o Senhor, na imagem de Jesus misericordioso, está ressuscitado, vencedor da morte e do pecado. Ressuscita-me. Peça isso ao Senhor. Ressuscita-me para uma vida nova, para uma vida cheia da graça de Deus. E Jesus está agora no nosso meio, com o toque da graça, nos dando uma vida nova, retirando de você agora tudo aquilo que impedia você de avançar, de ser um homem melhor, mais santo, de ser determinado, como Santa Teresa d'Ávila dizia, determinação. É isso que muitos aqui precisam, porque você queria ser até melhor, você queria ser mais santo, mas você dava o primeiro passo e já caía várias vezes. Determinação. Senhor, dá-me hoje esta determinada determinação. Eu quero ser santo, mesmo que o mundo diga não, isso não é possível. Não é possível viver a pureza, não é possível viver a santidade. Diga agora ao Senhor: eu creio que eu posso ser santo, que eu posso ser melhor, e que eu posso contagiar as outras pessoas com a misericórdia, com o amor de Deus, que está sendo derramado agora sobre todo o meu ser. E sobre o meu coração. E vai agradecendo ao Senhor com as suas palavras. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus misericordioso, por estar aqui no nosso meio. Porque o Senhor não é apenas um profeta, não foi apenas um profeta
que viveu lá no passado. Não, o Senhor é vivo. O Senhor é ressuscitado. O Senhor está no nosso meio. E o Senhor age com o mesmo poder. O Senhor age curando. O Senhor age restaurando. O Senhor age libertando hoje. E eu creio que eu estou sendo curada, que eu estou sendo curado, que eu estou sendo liberto, que eu estou sendo levantado hoje pela graça de Deus na minha vida. Diga: eu tomo posse. Eu tomo posse Da vida nova da vida nova que o Senhor me dá. que o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Aplauda, pode aplaudir o Senhor. E se é para Ele, pode ser mais forte. Aplauda com mais força. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, toda honra, toda glória a Ti, Jesus. Porque o Senhor tirou nesta manhã muitos de nós do sepulcro. Vamos banhar esse momento com a oração no Espírito. Você que já ora no Espírito, vai orando, para que Deus possa ir selando em nós, que tudo possa ir acalmando no nosso interior. E tudo aquilo que é de Deus permaneça no nosso interior. Permaneça na nossa mente somente o que é de Deus. Permaneça no nosso coração somente o que é de Deus. E o Espírito Santo está fazendo essa obra nova, está nos lavando nessa manhã. Vai agradecendo no seu coração. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.